Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre Orfeu e Eurídice. Isso aí, pessoal, hoje a gente vai falar do mito de Orfeu e Eurídice. A ideia é que a gente fale desse mito e depois a gente combinou aqui de gravar um vídeo sobre os cultos órficos e pitagóricos, né? Numa quinta em breve. Eu respondi uma pergunta que o Jeffrey fez no canal esses dias, se a gente só vai falar sobre mitos gregos. Não, a gente vai falar sobre outros mitos também. Mas nós vamos começar pelos gregos porque foram os principais que influenciaram a nossa mente ocidental. Na verdade, a gente vai começar com os gregos porque a gente quer. Tem isso também. Mas tem a questão deles serem os mitos que... Vários nomes de vários mitos deram origem a nomes que a gente usa, por exemplo, na psicologia hoje, né? E essa própria simbologia dos mitos gregos ajudam muito a entender um pouco da nossa mente ocidental. Mas a gente vai falar de mitos hindus, mitos astecas, mitos africanos, vamos falar dos mitos sumérios, enfim, tem muitos mitos e lendas pra gente falar. E hoje, como a gente já falou, Orfeu e Eurídice. Orfeu e Eurídice. Tem gente que tá pedindo o mito de Osíris. Além de já ter, a gente fez um vídeo sobre os egípcios e tem lá o mito de Osíris. Mas hoje, o mito de hoje, ele tem semelhanças com o mito de Osíris, principalmente no que gerou, principalmente no orfismo. Eu diria que é um mito análogo, provavelmente um mito derivado do mito egípcio de Osíris. Antes de falar de Orfeu, acho legal a gente falar das musas. Originalmente, elas são da família das ninfas. Lembra das ninfas? Se não lembra, nosso último vídeo sobre Narciso, a gente falou sobre as ninfas. As musas, tradicionalmente, são 9 musas. Isso. E elas são inspiradoras, elas que inspiram os homens em diversos campos das artes. Lembra que a gente falou que o número 9 é o número do iniciado. Assim como na mitologia nórdica você tem as 9 virtudes, então são 9 musas. E como o Bruno falou, cada musa corresponde a uma área ali da arte, da inspiração. Quem são as musas? Primeiro, elas são filhas de Zeus com Mnemosine. Que é a memória. Então a memória está associada aí com as musas. Daí que vem, inclusive, de Mnemosine o nome memória e o adjetivo mnemônico, né? De algo que é memorável, que pode ser lembrado. Então, das 9 ninfas é da história que é a Clio. Isso. Depois a gente tem a Calíope, que é a... Dos poemas dos heróis. Os poemas feitos aos heróis, né? Exato. Depois a gente tem Terpsícore, que ela é a ninfa da poesia lírica, da dança, dos coros. A Thalia, que é a da musa música. Da comédia e da Não música. É da música? Y a mucha honra, María la del barrio soy. Ai, meu Deus. O cara, ele é fã dessas coisas, aí ele lembra. E aí a Thalia, que é da comédia. E temos Erato, da poesia amorosa. Euterpe, da música. Urânia, da astronomia. Melpomene, que é a ninfa, ou a musa, da tragédia. Quem jogou Vampire sabe o que é Melpomene. A gente também tem Polímia, da eloquência e da poesia sacra. São essas 9 musas, então, são musas inspiradoras. Hoje em dia, a musa acabou virando aqui no Brasil outra coisa, né? Mas é um sinal de uma mulher, uma figura feminina que inspira a algo. Isso. Aí cada um se inspira do jeito que quiser, né? A gente não vai julgar ninguém. Até porque não estamos excluídos disso. Não, nós temos nossas musas inspiradoras. Exato. A gente não vai falar quem é, senão a gente pode apanhar das nossas inspirações. Calíope, que a gente falou que é uma das musas, que é a musa da poesia aos heróis. Isso. Ela teve um filho. Era comum na Grécia a mulher aparecer grávida. Ela foi um deus que me engravidou. Não é? Por exemplo, Hércules era filho de Anfitrião. E aí Zeus foi lá, pegou a mulher de Anfitrião. E aí ela falou para Anfitrião: não, você foi realmente um bom anfitrião. Zeus veio aqui, me engravidou e eu tive Hércules. Então tinha essa coisa, a mulherada parecia barrigudo e falava: cara, mas como assim? Tem uns meses aí que a gente não tem nada. E a mulher falou: não, foi um deus que veio aqui.
Então tem essa... Me veio uma outra mitologia. Aí não se sabe, né, se ela vai, mitologicamente falando, se é filho de Apolo ou do rei Egres, é isso? Egres. Mas o que isso simbolicamente representa? Apolo era o deus solar, o centro do culto ali da religião grega, né? E ele representava a essência, o dourado, a luz do sol. Então, dizer que ele era filho de Apolo significa já no começo do mito de que ele é um ser que ele vai encontrar o papel essencial dele, a verdadeira vontade. Olha aí. E mesmo se fosse um filho de rei, é um filho de um rei. De um rei. Que também dá pra gente chegar nessa mesma simbologia. Que tem um nome, chama príncipe. Tem algumas versões que se diz que Orfeu ele foi iniciado lá no Egito. E quando ele chegou de volta na Grécia Antiga, ele deu uma propagada ali em algumas coisas que ele viu no Egito. O que deu mais pra frente o orfismo. E aí se você for estudar essa época, muitos dos pensadores gregos, né? Eles foram iniciados em escolas no Egito, né? A gente já falou, né, como os cultos de Eleusis, e a gente vai ver agora o Órfico, os pitagóricos. A gente falou de Pitágoras também, que foi lá no Egito. Isso. A gente vai perceber que esses cultos gregos, eles são muito parecidos, são análogos a cultos e mitos egípcios. É a mesma história, a mesma tradição, a mesma mitologia, com outra roupagem. E aí ele foi ser iniciado, voltou, como o Bruno disse, com esses conhecimentos, e é dito que ele teria inventado a lira de 9 cordas. De 9 cordas. Olha o 9 aí de novo. Que ela teria 7 inicialmente. Isso, que foi Hermes que inventou a lira de 7 cordas. Teria dado a ele, e ele teria incluído essas 2 cordas em homenagem às 9 musas. Exatamente, como a gente disse, também é um símbolo de iniciação. Então quando ele volta do Egito, ele inventa a lira de 9 cordas, ou seja, ele passou por um tipo de iniciação. Muito bem, essa lira de 9 cordas, ela era mágica. Tudo era atraído por ela de uma forma positiva. Então as feras eram amansadas. Os animais chegavam perto, tipo a Branca de Neve. Meus bichinhos. O Orfeu era uma Branca de Neve nessa época. As árvores viravam entes. Tree? I am no tree. I am an ant. As pedras perdiam um pouco da sua dureza. E ganhavam vida. Tem pedra que voa, outra que é mole. Você que sabe fazer? Eu? Nada. E aí ele, por causa dessa harpa, inclusive, ele foi convidado pelos argonautas para aquela expedição fantástica. A gente vai contar, é um mito maior. Nossa, muito é um mito legal. fantástico, né? Que eles vão atrás do Velocino de Ouro. Isso. E Orfeu é um dos participantes dessa aventura. Ele usa a lira para acalmar os tripulantes, para ajudar no momento que o rio precisava lá de um gás lá a mais, enfim. Ele usa a lira em alguns momentos, então ele foi chamado. Quando ele voltou dessa expedição, ele foi se casar com a sua amada e querida Eurídice. Ela era uma ninfa. Ela era uma ninfa. Ninfas, lembram? Não envelhece nunca, é um bom partido, né? Uma ninfeta. E eles fizeram lá a conjuração do deus do casamento, que tem como nome... Himeneu. Que é daí que vem o Himen. O nome Himen. Olha aí. Do deus do casamento, Himeneu. Porque era essa conjuração... Olha que bacana, né? Essa mitologia. Quando você conjurava o deus Himeneu no casamento, era um ato sexual. Era quando você rompia o ímen da mulher e aí o casamento era oficialmente consumado. Que incrível. Incrível. Bom, antes disso... Isso se chama sexo. É incrível. Existia a cerimônia em si do casamento. E existia uma pira com fogo. Isso, vamos lá, hein? Vamos entender essa analogia, vamos lá. E quando eles foram lá conjurar o Himeneu, a chama se apagou. Era só cinza. Dá pra entender que na hora que eles foram fazer a conjunção carnal, fazer o rompimento do ímã, o que é a tocha sagrada se apagar? Ó, Orfeu, ó. Isso foi considerado um desastre. Na hora de consumar o casamento, de conjurar o Himeneu, a tocha se apaga? Mano, se isso não é uma referência direta que Orfeu deu uma vacilada ali na hora com Eurídice, não pode ser outra coisa. Então eu já entendi, porque aí veio um apicultor que era meio chegado ali de Orfeu, mais ou menos ali. Meio brother. O nome do apicultor eu também não lembro. Aristeu.
O Aristeu foi dar em cima da Eurídice. Provavelmente ele ficou sabendo. Provavelmente Orfeu virou e falou assim: Aristeu, minha chama se apagou. Aristeu, você não sabe, meu. A gente chamou Himeneu e na hora de dar aquela himenada... Era só cinzas. A tocha sagrada se apagou. Himeneu então foi tentar ele. Himeneu, vou lá, deixa comigo. Eu resolvo o seu problema. Eu vou lá com o Eurídice. E aí deve ter ido com a chama acesa. Ele foi com a tocha sagrada em mãos. E a Eurídice morreu, ficou assustada. Ficou. E aí ela saiu correndo. Ela tinha a beira de um rio, assim, ela foi margeando o rio e pisou numa cobra. Puta, a cobra de novo aí, gente. Aí ela pisou numa cobra. Picou ela. Uma cobra venenosa, picou ela e ela morreu. Orfeu falou, puta, já apaguei a tocha, agora perdi minha esposa, nunca mais vou conseguir mostrar minha tocha acesa pra minha esposa. Acabou. E ficou mal. Ele falou, eu vou lá no Hades. Vai, então, o que tá acontecendo aí, né? Você tem Eurídice, que é o lado feminino de Orfeu. A gente já falou algumas vezes sobre essa simbologia de feminino. É a ânima de Jung, isso. É o casamento alquímico, é a junção das polaridades, ou o entendimento das polaridades e dos gêneros. Exatamente. Então tem muita coisa por trás do feminino de um herói. Isso, e ser picada pela cobra, né, e morrer, representa que quando Orfeu resolve ir pro Hades buscar Eurídice, ele tá... através de uma ferramenta que representa o conhecimento, que é a serpente, ele vai alcançar as profundezas do inconsciente dele, onde ele vai resgatar a ânima dele. Porque veja só, ele casou, ou seja, ele foi completar o casamento alquímico. Ele foi fazer a jornada do casamento alquímico e falhou. Não conseguiu. A chama, que pode ser a do conhecimento, que pode ser a chama da iluminação e pode ser... a chama do fervor sexual. Exatamente, o que tem tudo a ver com o fervor sexual, que a gente já falou também com a Kundalini, por exemplo. Não rolou, não deu certo. Então ele não consumou o casamento. Ele não consumou o casamento. O casamento alquímico não foi finalizado. Exatamente. E aí ela morre como símbolo de que ele ainda precisa adquirir um conhecimento, que é a cobra, que aí ele vai buscar esse conhecimento aonde? Lá no inconsciente dele, que é o Hades dele, e vai trazer de lá a ânima de volta. É como até se ele não tivesse preparado. Ele foi consumar o casamento alquímico, mas aquilo voltou para o inconsciente dele. Isso. Ele não vai para o desconhecido de volta. Então ele foi. Mas ele tem um instrumento mágico, musical. Tem uma lira e fantástica. A música... Acho que todas as tradições, talvez, seja no catolicismo, seja no cristianismo como um todo, seja no hinduísmo, seja no islamismo e em tradições mais herméticas, a música ela tem um papel importante. Na verdade, para os gregos, a música era considerada matemática. Sim, sim. Ela não era considerada uma arte. Por mais que ela tivesse uma musa que a inspirava, ela era considerada matemática. Isso é importante porque os cultos órficos, né, que vão ser derivados dessa história de Orfeu, eles eram considerados cultos parecidos com os cultos pitagóricos. Sim, tem muita semelhança. E a matemática era o que amarrava várias coisas ali dentro, né? Nos pitagóricos, principalmente. E aí Orfeu vai pro Hades. Antes de ir pro Hades, ele descobre que assim que Eurídice saiu correndo, pisou na cobra, morreu, Aristeu, o seu amigo da onça, que era um apicultor, perdeu todas as abelhas morreram. E aí tem uma outra simbologia aí também, né? A gente está falando de um aspecto próximo do herói, então é um aspecto agregado do herói que trai o herói. E as abelhas, elas representam também esse aspecto essencial ligado a Apolo. Porque as abelhas, elas trabalham o mel, que é dourado, elas constroem as colmeias, né, que tem o formato hexagonal, número 6. Para quem conhece um pouco de cabala sabe que 6 é Tiferet, que representa o sol. Então a gente está falando da mesma energia. E para quem é atento, sabe qual a forma que tem no nosso vídeo de quinta, no nosso cenário digital. Quais são os formatos que tem ali. Para quem já reparou no nosso cenário do vídeo de quinta, é uma colmeia atrás da gente. E aí as abelhas, elas representam isso, elas representam todas as partes ou as subpartes do nosso ser trabalhando em conjunto para a produção do ouro, do mel. Ou na alquimia, né, o ouro alquímico. Então, quando Aristeu fez isso, ele perdeu as suas abelhas, perdeu suas capacidades essenciais, porque ele traiu o ser central,
que é o herói da história. Exatamente. Até uma história um pouco maior de Aristeu. Ele tinha uma esposa que morreu, quer dizer, ele também não consumou o casamento alquímico. Ele tentou com a Eurídice, né? Amigo da outra, deixa aí comigo. Lá no Hades, para quem lembra, a gente já falou também, Perséfone e Hades, a gente já falou um pouquinho das estruturas rapidamente do reino. Ele entrou, começou a tocar a lira, e ele começou a encantar meio todo mundo. Ele encantou o Caronte, ele encantou o Cérbero. O Cérbero deu uma dormidinha, pá. A gente vai falar de outros mitos que os personagens foram parar lá no reino de Hades, né, no submundo. Então não dá pra falar aqui o que aconteceu, mas vários desses personagens que a gente vai contar no futuro pararam os seus castigos e ficaram encantados. Então, por exemplo, tem um cara que levanta a pedra infinitamente, a pedra cai, o cara parou. Tem mulheres que colocam água num jarro infinito, pararam de fazer. Tem um monte. Quando ele entrou no salão de Hades e Perséfone, os dois estavam... Não, está tudo bem. Está tudo bem. Eles estavam emocionados, até as fúrias. As fúrias. A gente falou das fúrias já. As fúrias estavam boazinhas. Tranquilas, sussa. Tipo, nem estavam fúrias, estavam mais pra passivas. Pra calmas. E aí, Orfeu faz uma música ali na hora. E aí, com essa música ele fala que Eurídice foi, não era a hora dela. Ela precisava ficar com ele. Quando for a hora, ela fica com vocês. E se ele for sair dali sem Eurídice, então ele não sai dali. Putz, aí a galera pensou, nossa, imagina esse chato tocando isso aqui o dia inteiro. Hora. Não vai rolar. Vamos devolver essa mina pra ele. Alguém acha essa mina aí, devolve pra ele. E aqui tem uma coisa legal de falar de Hades, do reino, que é o seguinte. Dizem que até esse momento, o reino do submundo só tinha uma divisão. As pessoas morriam e iam pra lá. O castigo, ele era... espiado, as pessoas eram espiadas em vida, e se elas não conseguissem pagar o que elas fizeram... não é espiada de que era Big Brother. Expiação. Não. Da expiação, né? De pagar os pecados. Isso. Elas pagavam... Big Brother Hades. As punições eram feitas em vida ou passava de geração para geração. Então, seu neto, bisneto, tataraneto, eram eles que pagavam. O karma seguia a família, se a gente pudesse fazer uma brincadeira. Tipo, não você reencarnava para pagar o karma. Você ia morrer e falava, deixa pro meu filho minha fazenda e 3 homicídios. E morria. E aí seu filho tinha que pagar o karma da fazenda e dos 3 homicídios. Exatamente. Depois que a gente terminar o mito, vocês vão entender que a culpa ficou muito mais individualizada e não familiar ou grupal. Bom, eles cedem então Eurídice uma segunda chance. Então Eurídice... O Hades fala assim, eu não tô chorando, eu tô com conjuntivite. Tô suando pelo olho, mas pode levar a Eurídice então. Com uma condição, que ela vá seguindo seus passos, ou seja, ela vá atrás de você e você não pode olhar para trás. Olha a simbologia bacana aí. O Orfeu não pode olhar para trás. Agora, antes da gente falar da simbologia, eu queria fazer um paralelo. Para quem é cristão ou conhece a Bíblia, o Antigo Testamento, talvez se lembre de uma história de um cara que foi até... Não. Que foi até uma cidade e que eles não poderiam olhar para trás. É Jó. Não é Jó. Diz que era Lote. É Jó. Que ele pode sair com a família tranquilo, contando... Tá naquela putaria de Sodoma e Gomorra. Que vai ser literalmente. E que vai ser destruído. A chuva de fogo do céu lá, o cometa. E aí eles vão sair tranquilamente, contanto que não olhem para trás. Isso. Aí o que a mulher dele faz? Olha para trás. E aí ela vira uma coluna de sal. E aí fizeram a mesma oferta. E aí a história é essa. Ele fala, você vai sair, mas você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, já é Elvis. Então a mulher, Eurídice, vai estar seguindo os seus passos. Vai e confia, cara. A luz, porque lá é trevas, né? Lá é tudo escuro. A luz estava ali, assim, ó. Entendeu? Então, aquela luz no fim do túnel. Antes dele chegar na luz, falta 3 passinhos, assim, ó. A luz! O que ele faz? Cara, ele fica... Será que ela tá me seguindo mesmo? Será que ela entendeu as instruções? E aí ele vai dar uma olhada pra trás, cara. E aí tem uma simbologia bacana, né? E aí, mas pera. Então tá. Ele olha pra trás e ela desaparece. Bom. E aí algumas versões dizem que a hora que ela tá desaparecendo, ela fala... Puta que pariu, hein?
Ela só se não olhar pra trás, aí ela some. Outras versões falam que ela dá uma bronca nele. E outras versões dizem que ela exime ele de culpa. Não, eu entendo, eu sou muito foda, eu sou sua esposa, eu sou gostosa pra caralho. Queria olhar pra mim de qualquer jeito. A gente se encontra qualquer dia. Aí... Não, mas a bronca, o tamanho do texto da bronca, se vocês tiverem oportunidade pra ver o original, ela fala pra caralho. Puta que pariu, nosso amor. Ela não sumiu, ela foi embora, eu acho. Não, esse negócio de falar que ela sumiu é mentira, cara. Eu tava esperando um avião pra ir embora, porque o tanto que ela falou na orelha dele. Nossa, mas é um caso isolado na história. Nunca na história, quando um homem faz uma cagada, a sua esposa fala muito. Nunca. Foi só a Eurídice que teve esse problema. Na antiga Grécia, há muito tempo. Muito tempo. Isso não acontece mais hoje em dia. E ele fica se lamentando pelos famosos 7 qualquer coisa. 7 dias, 7 meses. Aí varia, mais 7. E aí é a mitologia a simbologia do 7, né? O 7 ele representa... Filho de Noé, 7. 7 filhos de Noé? Não, 7 é o filho de Noé, não é? 7. Ai, meu Deus. Então o 7 ele representa uma gama de onde todas as energias podem se expressar. Quando fala que ele ficou 7 dias, 7 meses, quer dizer que ele ficou tempo pra caralho se lamentando. Porque ali tá toda a gama de lamentações possíveis. Ele deve ter ido da raiva, a autocomiseração, ao choro, a pena, enfim. Ficou ali mal pra caramba. Aí ele falou, vou voltar pra Hades. Chegou lá com o Trocaronte. Falou, beleza, vou tocar aqui a minha musiquinha, tudo certo. Começou a tocar a musiquinha, Caronte olhou pra ele e falou, ó, dessa vez não vai rolar. Você vai ficar aí, amigo. Você vai ficar aí, amigo. Você cagou. Então não tem jeito, dessa vez não vai rolar. Não tem magiquinha a mais que você entre no inconsciente. Não tem. Aí ele volta, né? Sai de novo de Hades, fica ali na entrada da caverna, de novo se lamentando. O que é isso, né? O que aconteceu com Orfeu? Ele precisava seguir em frente, ele precisava caminhar em direção à luz. Olhar pra trás é se lamentar, ver o passado, é ficar, puta, como era, deixa eu me lembrar, será que eu tô indo pro lugar certo? E se eu ficar na mesma? E se eu não sair desse trabalho? E se eu não sair dessa casa? E se eu não sair desse relacionamento? Não é melhor assim? Eu ficar aqui, eu olhar pra trás e viver esse passado, eu viver esse ciclo eterno de qualquer coisa que não é a luz? Esse olhar pra trás prende ele ao passado e aí ele perde o grande amor da vida dele. Ele perde a oportunidade de seguir adiante, de crescer como ser humano. De se autoconhecer, de alcançar a individuação. Exatamente. Ele fica lá se lamentando. E aí quando ele tá se lamentando, ele tá lá tocando a harpa dele. Os animais foram se reunindo ali. Foram, tipo... árvores. De novo, unicórnios. Unicórnios. Unicórnio. Tem uma imagem de unicórnio, dá uma olhada aí. Nossa. Bizarro. E aí... Mas não só animais e plantas e alfaces que chegavam lá próximo dele. Os alfaces, principalmente. Porque eles têm pés de alface. Então eles conseguiam andar até lá. Não, e aí você imagina, né? O cara teve ali uma puta chance de montar um zoológico e continuou se lamentando. Eu me perdi. É nessa hora que ele vai procurar Pan? Nessa hora que ele vai procurar Pan. Ele vai procurar Pan. Pan era um que tocava uma flautinha. Uma flauta. O que uma pessoa, quando tá sofrendo por amor, toca um instrumento e encontra outra pessoa que toca um instrumento, faz uma dupla sertaneja, é óbvio. Puta, foi sensacional. Pan e Orfeu. Mas é mentira, gente, ele não foi procurar Pan. Não. Foi? Não foi. Não foi. Não foi. Mas ia ser uma ótima ideia se tivesse ido. Mas antigamente tinha umas minas que elas participavam de uns ritos. Mas na verdade elas eram sacerdotisas de um culto mais antigo, que é um culto que deu origem depois também a coisas do culto órfico, que era o culto de Dionísio. Elas eram extremamente enlouquecidas, extremamente lascivas, sexuais, e elas tentaram seduzir o nosso herói Orfeu de qualquer jeito. E uma das coisas que esses cultos faziam, como a gente já falou no nosso vídeo sobre a deusa Ishtar, era o hierogamos, era o sexo como um ritual sagrado. Um ritual sagrado. A gente já falou aqui do casamento alquímico, do sexo como ritual sagrado. Acabou de falar que Orfeu não teve sua
tocha sagrada acesa. Então, para eles, esses cultos antigos, o sexo tinha um poder muito forte. O orgasmo era considerado uma forma de atingir o divino. Como, né, a própria Kundalini, no hinduísmo, enfim, vocês podem ver, isso existe no mundo inteiro, essa tradição. Até hoje tem tradições ligadas ao sexo como forma de êxtase espiritual. O Tantra, por exemplo, né, o tantrismo, algumas ordens iniciáticas ocidentais que beberam dessas fontes. Aleister Crowley tem um pouco disso. Com certeza. Existia essas sacerdotisas, tentaram seduzir ele para ter o ato sexual, fazer o ritual sagrado. Ainda falando delas, existia uma espécie de correspondência romana de Dionísio, que era Baco. E é daí que vem o bacanal. Isso, exatamente. O bacanal, como hoje a gente conhece bacanal como uma coisa que, né, uma putaria foda. Sexo generalizado, uma putaria foda. Mas o bacanal, na verdade, era um erogamus, quando juntavam 12 casais e eles praticavam sexo entre eles. As mênades, elas tem 18 mênades conhecidas por nome. E se você somar por matemática pitagórica 1 e 8, dá 9. A gente não sabe se eram os 18 que foram ao mesmo tempo. Porque se foi Orfeu, é um herói mesmo. Esse é um herói. Mas elas tentaram, porque elas queriam que Orfeu alcançasse o que ele tinha que alcançar. Exatamente, que era essa iluminação. Imagina seus impulsos sexuais falharam, né? Não conseguiu com Eurídice, tentou de novo e não conseguiu. Aí seus impulsos sexuais mais lascivos começaram a entrar em fúria. Isso simbolicamente, tá, gente? Vocês entenderam que tem as Mênades como personagem e tem os seus próprios instintos Mênades. E ele negou. Ele ficou na lira junto com o Pan. De que me adianta viver na cidade se a felicidade está lá em Hades? Ó, gente, só pra frisar, Pan não faz parte dessa história. Não vão corresponder numa prova que eles foram em Pan e fizeram uma dupla sertaneja. Não tem Pan nessa história. Ninguém vai comentar ainda. Tem um erro no vídeo, vocês falaram que Pan. Não. Pan é só tem uma gente piada. que não assiste os vídeos direito e comenta embaixo. Tem um erro no vídeo. Fala, caralho, esse cara não assistiu o vídeo. A gente falou tal hora, tal coisa. Mas tudo bem, Pan não estava lá. Pan não estava lá. Mas as Mênades estavam. Estavam. E aí, porque queriam. E ele lá, E aí, elas falaram assim, não quer? A gente vai trucidar esses caras. Quem lembra de Osíris? Esses caras não, que Pan não tava lá. Não. Vamos trucidar Orfeu. E como aconteceu no mito de Osíris... Que ele é trucidado pelo seu irmão Sete. Pelo seu irmão Sete, que não é o número. Não é o número. Ele foi totalmente dilacerado e suas partes jogadas no rio. Principalmente a cabeça. E a lira, mas principalmente a cabeça. A cabeça e a lira meio que sobreviveram, no sentido de que foram encontrados, porque foram encontrados intactos, certo? É dito até que a cabeça dele falava, independente do corpo. Exatamente. Bom, a história mais clássica diz que um pescador achou, e na beira do rio onde esse pescador achou a cabeça intacta, e a lira voltou para Zeus, ou voltou para Olimpo, ou qualquer coisa assim, a cabeça foi colocada, então, à beira desse rio e foi construído um templo, uma escola iniciática ali, onde então cultos órficos se iniciaram ali. E esses cultos inicialmente eram só para homens. As mulheres não podiam participar. Inclusive isso leva àquela segunda versão, né? De que Orfeu, quando sai de Hades, cria um culto órfico, o culto à morte e ao renascimento. Vamos lembrar que ele foi para o lugar dos mortos e ele voltou. Então ele é um ressuscitado, é um ressurrecto, que nem Osíris. E aí ele volta e ele cria esse culto. E nesse culto não podiam ir mulheres. E aí umas mulheres ficaram enfurecidas com isso, tipo, que porra é essa? Esse clube do Bolinha, o que vocês fazem nesse clube? E aí foram lá e desmembraram ele também. O fim, invariavelmente, é o mesmo. Ele vai perder a cabeça. Tem um monte de versão sobre o que aconteceu. Um monte. As Mênades é a mais popular, mas tem esse, tem um que umas mulheres, não quer, vamos matar. Tem um que foi vingança de Afrodite, aí mandaram não sei o que e tal. Enfim, independente disso, ele sempre acaba sem cabeça. E essa cabeça vai ser o centro do culto órfico. Que inclusive é oracular essa cabeça. Ela fala, né? E aí é legal que provavelmente mais lá pra frente no canal a gente vai falar de cultos de ordens iniciáticas, inclusive na Idade Média, que existem alguns registros que eles tinham cabeças que falavam. Então a gente vai ver isso também mais pra frente quando a gente falar de outros mitos.
A cabeça em si tem toda uma simbologia. Sim. Né? Inicialmente você acreditava, inclusive, que a alma ficava na cabeça. Então legal isso, né? Era a sede do pensamento. Então era uma questão de que o conhecimento dele ficou preservado, ou seja, o conhecimento iniciático de ter morrido e voltado, né, passado por um ritual de iniciação, isso ficou, e aí a cabeça representa isso. Tem uma questão também de que o crânio demora muito para se decompor, né? Então ele é um sinal de como se a alma da pessoa ficasse viva ali naquele crânio, né? Tem muitas mitologias e histórias que falam de guerreiros que decapitavam o outro e pegavam o crânio como troféu, como símbolo de que dominaram aquele adversário e possuíam o saber dele. A própria ordens iniciáticas, hoje em dia, atuais, usam um crânio com um monte de simbologia. É um símbolo da morte e do renascimento, para lembrar quem está ali dentro de que ele passou por um processo de transformação, de que agora ele é um novo homem e que isso veio através de um conhecimento. Que conhecimento? O autoconhecimento. A partir desse momento, ele então volta para Hades. Ele morreu, né? De qualquer forma ele morreu. Isso. Ele vai para o reino de Hades. Desmembraram ele, arrancaram a cabeça dele, por mais que a cabeça continuou falando. A cabeça devia ser parente de Eco. E aí ele ficava repetindo as coisas, não parava de falar. E aí ele morreu de verdade e foi pra Hades. Foi pra Campos Elíseos, não era a pior coisa do mundo. Não, mas ainda não tinha divisão, né? E a partir desse momento tem a divisão. Tem a divisão. Aí a divisão em uns 3 níveis que a gente já falou, que é o Tártaro, pra quem é from hell mesmo, pra quem cometeu crimes fodas. O médio, que é médio, que eu nunca lembro o nome. Brasil. E em cima os Campos Elíseos, que é tipo o paraíso pros gregos. O que isso significa? O próprio Orfeu pecou, a própria Eurídice teve lá o seu problema, mas ele mesmo tem que pagar pelos erros. Ela teve problema. O que ela fez? Ela pisou no conhecimento. Não, ela pisou na cova, foi sem querer. Tava fugindo do Aristeu, mano. Tava fugindo da tocha do Aristeu. O Aristeu lá com a tocha em riste, ela fugiu, pisou uma cotadinha. A única que não tem culpa nenhuma nessa história é a Eurídice. O Orfeu é a nossa psique da vez. Não olha pra trás. E olha, perde a Eurídice. Vai lá na hora do casamento, pela ninfa que ele é apaixonado, e a tocha sagrada dele não acende. Pô, Orfeu, assim não dá pra te defender, cara. Bem, e quando o Orfeu tá lá nos Campos Elíseos, ele consegue finalmente encontrar o final feliz dele. Ele tá lá com Eurídice, tem essa ligação do conhecimento da vida eterna, de que existe a vida depois da morte. E aí é aí que ele encontra a felicidade dele. É daí que vem depois a origem, a base do que a gente vai depois falar em algum dia, dos cultos órficos. Desse conhecimento de vida após a morte, da continuação, dos rituais de iniciação. Respeitar a vida, então seguir um vegetarianismo, não comer ovos. Isso, tem toda. É uma das primeiras ordens ou primeiras menções ao vegetarianismo na história, né? Os pitagóricos também eram vegetarianos, né? Então tem isso que é bem legal. E tem também a questão de que era uma ordem inicialmente masculina. Isso. Isso é uma... Hoje a gente tem algumas ordens iniciáticas que são masculinas, algumas que são mistas, algumas que são femininas, mas era uma ordem muito fechada aos homens naquela época. O que era uma coisa diferente, um pouco diferente. Por exemplo, os pitagóricos tinham mulheres. A maioria das sacerdotisas dos templos, dos oráculos, eram com mulheres. Sim. Então era um negócio um pouco até diferente nessa época. O famoso oráculo de Delfos era uma sacerdotisa, na verdade. Era a Pitionisa, né? Então isso era uma coisa que mudou, porque era um culto baseado em Orfeu. Um dos motivos de serem só homens, porque foram as mulheres que desmembraram o coitado. O coitado, essa era a desculpa. Era a desculpinha. Pra fazer um churrasco de domingo sem as esposas. Que é isso. A gente não falou hoje de Zeus, né? Só para manter a tradição. Não, a gente falou que Zeus ganhou a harpa de Orfeu quando ele morreu. Só. O Todo-Poderoso.
Mas olha, ele não comeu ninguém. Não comeu ninguém. Dessa vez o pai... A gente falou dele também pra falar das musas. Das musas, ele era o pai das musas. Com Mnemosine. Olha aí, ele pegou alguém que não era. Zeus não tem jeito. Quase a gente deixou passar essa. Gente, eu queria fazer uma indicação. Posso já fazer a indicação? Pode. Eu queria fazer uma indicação, então, de uma versão desse mito que é muito mais atual e muito legal, que ele tá aqui atrás. Tem ali as outras, né? Mas é Sen. O Neil Gaiman, ele foi discípulo de Alan Moore, e para quem sabe, Alan Moore é um bom ocultista, um excelente hermetista, e então o Neil Gaiman tem bastante disso. Ele ficou muito famoso por causa do Sen. Por causa do Sen. Aqui no Brasil a gente tem a edição definitiva, que tem 4 volumes, então essa aqui é o terceiro volume, tem outros 2 ali naquele canto, e ele aqui no terceiro volume, ele tem uma história que chama A Canção de Orfeu, que conta exatamente a história que a gente acabou de contar, só que usando os personagens deles. Então, tem a cabeça, aqui tem ele no Hades, tem ele tocando lira pros bichinhos. Estilo Branca de Neve. Estilo Branca de Neve. Tem o nosso amigo Aristeu. Tem aqui, ó, tem as Mênades, que eu não comendo, vamos ver se dá pra pegar aqui, comendo as partes do Orfeu. Então é muito legal. E a cabeça dele aqui também. Com uma serpente. É, uma cabeça com a serpente. Então é muito legal, é muito atual, vale a pena todas as histórias. Neil Gaiman, paga nós. O Vertigo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, Neil Gaiman. Finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Novo quadro, Mitos e Lendas. Toda sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilha, espalha a boa nova para os amigos de vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. O canal é bacaninha, merece a sua inscrição. Se não tem uma conta para se inscrever, vai lá, cria uma conta no Google, no Gmail, rapidinho para criar, eles não pedem quase nada. Entra lá, se inscreve no canal, bacana, você vai estar ajudando a gente. Curte a nossa parte, comenta também, a gente sempre lê os comentários. Sugere as sugestões de temas aí pra vocês. Eu sei que a galera quer Prometeu e Pandora, mas calma, gente, tá quase lá. É grande, então a gente precisa de tempo. O Bruno, quando a coisa é grande, ele precisa de tempo, então ele tá preparando isso pra gente falar em breve sobre isso. É isso, gente, muito obrigado. Valeu.